Bom, pessoal, boa tarde. Aqui a gente está de novo para mais um episódio da websérie de Transformação Digital na Prática. A gente está recebendo hoje o Daniel Perales e a Vilma Vilarinho, estão aqui no mudo. A gente vai esperar só mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Quando for umas 13h05, por aí, a gente já começa esse episódio. Tá bom? Bom, acho que já dá para a gente começar, né? Bom, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde para todos. É um prazer recebê-la aqui, tanto o Daniel quanto a Vilma e todos que estão nos assistindo. Esse daqui é o quarto episódio da websérie de Transformação Digital na Prática e hoje a gente vai falar sobre mapeamento de cadeia ou fluxo de valor e design de serviços. Como que a gente consegue mapear essas jornadas, falar um pouco também de heurísticas de usabilidade e como que isso se conecta num processo estruturado de aprendizado na transformação digital. Bom, eu sou o Ramés, prazer. A gente vai receber a Vilma aqui. Vilma, boa tarde. Por favor, se quiser se apresentar. Oi, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, sou a Vilma Vilarinho, né? Como está, eu sou lead de design na Now Interativa, que é uma empresa de design e inovação. E lá a gente tem como trabalho auxiliar empresas a se posicionarem pela inovação, pelo design e pela inovação. Muito bacana. Seja muito bem-vinda. Até uma trivia aqui sobre a Vilma, tá? A gente não se conhecia até recentemente, mas sabemos há pouco aí que a gente fez um curso de graduação, não no mesmo tempo, né? Mas a gente teve a oportunidade aí de, academicamente, ter contato com grandes personalidades do mercado de digital, de disrupção, de inovação, né? A gente fez tecnologia e mídias digitais. Eu acho que foi um aprendizado muito bom. E seja muito bem-vinda, Vilma. Obrigada. Legal. Bom, a gente recebe também o Daniel Perales, que é diretor executivo na AO3, é isso mesmo, né, Perales? Isso mesmo, Ramés, ao cubo ou AO3 para simplificar. Legal, bacana. Daniel, se quiser se apresentar rapidinho, por favor. Claro, para quem não me conhece, sou Daniel Perales. Obrigado, Ramés, pelo convite. Eu atualmente estou trabalhando muito próximo dos times de produto, engenharia e operações na O3. A O3 é uma empresa que se transformou brasileira. O que eu quero dizer com isso é que nós assumimos os negócios da britânica Sage aqui no Brasil, isso há 3 meses. E nós estamos trabalhando fortemente para a criação de jornadas e experiências digitais. Então tem sido um desafio bem interessante aí. Tive a oportunidade de passar por outras empresas como Zup, iFood, CIT, Motorola. E é um enorme prazer estar aqui e trocar experiência com vocês, Amés. Obrigado mais uma vez. Fantástico, muito bem-vindo, Daniel. E uma trivia aqui sobre o Daniel Perales. A gente trabalhou em conjunto na CIT, isso já faz uns anos bons já, né? Ainda mais quando a gente fala desse mercado de digital, são longos anos. Daniel Perales participou da minha entrevista lá na CIT, então a gente tem um histórico aí um pouco maior já, que a gente acaba se conhecendo um pouco mais. Tanto o Vilma quanto o Daniel Perales, sejam muito bem-vindos. Gente, vamos lá. Bom, eu deixei aqui para vocês, para participarem de perguntas e respostas, um canal lá no Slido, né? Então é aqui no slido.com, a hashtag para entrar é o Shift Method. E Shift Method, para todos aqui, né? É um método de mudança. Na verdade, ele não é um framework, né? Não é uma cartilha de como se faz a transformação digital, mas é um processo cadenciado que gera uma causalidade do aprendizado rumo à transformação digital. Parece um pouco complexo e às vezes é. Ele exige um pouco mais de trabalho, né? Exige uma cadência muito forte, mas é uma forma de garantir que a gente aprenda e consiga seguir de forma efetiva rumo a essa transformação contínua. Então, a gente espera a consideração de vocês lá no Slido. Aqui pelo GoToWebinar também a gente tem as perguntas e respostas, né? As respostas a gente vai dar no final aqui desse webinar, mas caso vocês queiram utilizar o Slido, fiquem à vontade também. Bom, contamos aqui com uma equipe de backstage, né? Carol e Érica. Elas estão aqui para ajudar a gente a tanto controlar o tempo, como também... Ai, que legal, gente. Acabei de ganhar um cafezinho aqui. Obrigado, Xuxu. Então, elas estão ajudando a gente aqui tanto a coletar as perguntas, quanto nos ajudar no controle do tempo. E vamos seguir. Bom, a gente vai falar dos 12 trabalhos, né? E a gente faz essa analogia dos 12 trabalhos com os 12 trabalhos de Hércules.
né, e Hércules, né, na mitologia grega, ele teve aí um problema específico, eu não vou entrar em detalhes, mas ele teve um grande problema e foram apresentados 12 trabalhos para ele executar, para que ele conseguisse redimir. E daí que vem a palavra hercúlea, né? Cara, isso daqui é um trabalho hercúleo. Então é justamente isso que a gente está fazendo. A analogia que a gente traz é que os trabalhos para a transformação digital são hercúleos, porque a gente não fala só de tecnologia nem de processos, a gente está falando de pessoas e uma nova forma de se trabalhar e encarar as oportunidades e problemas. Bom, essa daqui é uma imagem de uma escultura, né, que representa um pouco desses 12 trabalhos, que é uma coisa difícil de fazer, que a gente até topa, né? A gente gosta de desafio. Mas, cara, tem alguma forma de fazer isso estruturadamente, né? Um guia de boas práticas? E foi por isso que a gente pensou nesse formato. Hoje, tanto eu quanto Vilma, Daniel, enfim, e todos os demais aqui que trabalham nesse meio digital, a gente se depara com um monte de palavras, de buzzwords, de gráficos, de tendências. Cara, como é que a gente realmente utiliza tudo isso, né? Alguns a gente concorda, outros a gente não concorda tanto, mas todos eles têm uma real importância e estão latente no diálogo de todos aqui. E o que a gente apresenta é esse Shift Method, que é a forma da gente conseguir estruturar todas essas indicações e tendências para que a gente aprenda e consiga atingir sucesso. E de forma muito prática, né, a gente tenta dividir isso daqui num raciocínio A3, que vem do Lean, né, então a gente estruturou isso daqui do passo 1 até o passo 6, onde a gente consegue fazer o aprendizado do cenário atual de grandes empresas. Então a gente começa com o período de foundation, a gente chama de foundation, a gente define o patrocínio e a abordagem, então isso daqui serve muito para a gente garantir a segurança de todos que estão envolvidos, né, gerar um mínimo de conforto num período de transição. Depois a gente vai entender quais são os temas e éticos estratégicos que normalmente as grandes consultorias provêm para essas grandes empresas, né, como que a gente consegue se conectar a esses temas estruturantes e consegue aterrissar tudo isso de uma forma sintética. A gente vai olhar para dados, né, para conseguir fazer o download, análise de uma posterior geração de insights, inclusive para corroborar esses temas estratégicos. E hoje a gente vai falar sobre mais uma etapa do entendimento, que é o mapeamento de jornadas de valor e entendimento das heurísticas de usabilidade. Nos próximos episódios, mais 2, né, a gente termina essa parte de entendimento, onde a gente também vai falar sobre definição de propósito, né, o moonshot, long-term goal, e os impeditivos, né, que existem atualmente, que vinham impedindo desse propósito ser atingido. Aí depois que a gente consegue ter todo esse arcabouço de conhecimento, aí a gente consegue ser criativo. E ser criativo não fora da caixa, e sim dentro da caixa. Porque a gente vai saber qual que é o propósito, qual é o tempo que a gente tem, qual que é o investimento, qual que é o dinheiro e qual que é o interesse de todos os envolvidos. Aí sim a gente consegue exercer uma criatividade de forma assertiva. Então, de forma geral, é basicamente isso que essa framework aqui, que esse método se propõe a fazer. E hoje vamos falar de Stream Map, né, de Value Stream Mapping. Bom, antes da gente começar com as perguntas, eu queria deixar essa quote aqui do Pierre Levy, é algo que eu venho trazendo, né, que a gente vem trazendo em todos os episódios, onde está descrito aqui que a inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de humanos engajarem numa cooperação intelectual, para que assim a gente consiga criar, inovar e inventar. Na prática, o que a gente está falando aqui é o seguinte: a soma das partes é maior do que o todo, né? Tanto o conhecimento aqui da Vilma, do Perales e do meu, ele em conjunto ele será muito maior do que a gente trocando essas informações em separado. Então é isso que a gente está buscando aqui, né? Justamente falar de tecnologias, falar de transformação e inovação de uma forma mais abrangente e na prática. Então, vamos lá começar com a nossa primeira pergunta. E eu trago aqui uma provocação da Gartner. Isso aqui saiu em abril, recente, né? Que mostra as 4 fases de como que a gente consegue liderar a disrupção nas crises, né? E a gente está vivendo uma pandemia agora. Então, o que esse gráfico aqui mostra de uma forma bem sintética é que no primeiro momento, nesse evento, na pandemia do Covid, você precisa reagir e responder. Dos pontos aqui que a gente tem é essa movimentação enorme das pessoas trabalhando em home office. Depois que a gente passa por essa fase do susto, a gente começa a pensar, cara, legal, o que eu faço agora? Né? Então eu tenho um pequeno recuo
para entender quais são as próximas iniciativas e como que eu me organizo para o futuro, começo a fazer um planejamento na fase 3, acelero as oportunidades e a ideia é que eu saia melhor, né, ou melhor posicionado de como eu comecei antes da crise. Pensando nesse gráfico aqui, né, nesse estudo do Gartner, na opinião, eu queria começar com a Vilma. Ô, Vilma, você acha que é o momento certo para a gente inovar? E como que essas tecnologias emergentes podem acelerar negócios e gerar mais valor? Só antes de você responder, Vilma, eu só queria deixar claro que quando a gente fala de tecnologias emergentes, eu não estou falando de tecnologia da informação especificamente, né? A gente fala aqui de tecnologias como design, como Lean, como formas que o ser humano consegue olhar para processos antigos de uma forma mais efetiva, de uma forma mais assertiva, gerando otimização. Vilma, por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. Sim, né, é o momento certo para a gente inovar, e vou dizer por quê. Né? Tem um sociólogo francês, Edgar Morin, no qual eu me inspiro bastante, que fala muito sobre complexidade. Né? Ele diz que a emergência, que é um dos conceitos de sistemas complexos, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo uma série de emergências, né? A partir de uma crise, de uma ruptura, aconteceu algo, a gente tinha um cotidiano, uma vida regulada por atividades, horários e tudo mais. De repente, a gente teve uma ruptura, né? Uma crise, um rasgo, assim que o Morin fala. E esses momentos de ruptura, eles provocam mudanças significativas, né? E a partir dessas mudanças, a gente começa a se reorganizar, como você estava falando, dentro do novo, né? Tem aquela reação, e aí eu começo a, né, obrigatoriamente, já não é como era antes, é diferente, né? Já é algo novo, e eu começo a criar, né, processos, modos de fazer as coisas diferentes do que eu fazia anteriormente. E essa mudança comportamental, né, que acaba impactando na cultura, que é um processo longo, extenso para a gente transformar, quando a gente fala transformação cultural, né, em muitos casos leva muito tempo, mas quando acontecem essas rupturas, né, que é o momento que a gente está vivendo agora, é algo que agiliza em muito essas mudanças. Então, é o momento que a gente para e começa a refletir a partir de uma emergência que a gente tem no colo. Né? Eu preciso transformar, eu já não posso mais trabalhar onde eu trabalhava antes. Eu já não posso estudar onde eu estudava antes. Eu já não posso me transportar de um lugar para o outro como eu fazia antes. Então, como, né, que eu vou fazer isso? E aí a gente começa a abrir a nossa mente e ver que a gente pode transformar coisas nesse momento. Isso vai se expandindo, né? É como aquela pedra no lago que cria várias esferas e vai abrindo. Você vai vendo que no teu mundo ali, que houve já tantas transformações, isso é possível impactar no teu ambiente de trabalho, né? No modo como as coisas eram feitas lá, no modo como as entregas que você sempre projetou em fazer das pessoas, produtos e tudo mais, eles precisam ser revistos, né? Então, é um super momento, porque é um momento de ruptura. A gente está num rasgo, né, cultural aí muito significativo que está impactando no nosso corpo, né, na nossa mente, no nosso modo de fazer as coisas, muito forte isso. Então, é sim um momento porque a gente está aberto. A gente se abriu, teve que se abrir. Então, é um momento altamente receptivo a mudanças. Eu acho sim. Que legal, que legal. Antes das suas considerações, ô Perales, eu queria só deixar aqui um pensamento, pegando um gancho, inclusive, no que a Vilma falou, que é a questão do pós-guerra, né? A gente não está numa guerra, né, entre países, mas sim a gente está guerreando contra um vírus. A gente teve diversas mortes aí, e o que a história vem nos contando é que o pós-guerra ele costuma ser muito mais generoso com a humanidade do que um cenário anterior. Né? Como que você entende essa questão do pós-guerra, né? E o momento certo para inovar? Né? É o momento da gente olhar para a disrupção? É o momento da gente fazer coisas diferentes? Eu acredito que o inovar ele tem que estar presente todos os dias. Obviamente que momentos de ruptura, como a Vilma colocou de uma maneira muito brilhante, ela força o movimento, né? E quando a gente olha a sua fala, Ramés, seja a ruptura ou seja um momento forçado por uma guerra ou por uma pandemia, não tenho dúvidas
que companhias, empresas, startups, elas precisam parar para refletir de uma maneira diferente que estavam tentando fazer em todos os seus dias pela visão da inovação, né? Porque hoje é muito claro para a gente, a tal da digitalização, ela veio para forçar-nos a todo dia buscar algo diferente, a melhorar constantemente, a ter loops de feedback cada vez mais constantes, e a gente vai explorar um pouco disso aqui, né? E aí, o exercício, quando eu olho o agora, né, o momento certo, acho que passa muito para como nós estamos organizados, nós como sociedade, nós como empresas, estamos organizados para isso, né? Se a gente parar para pensar numa empresa especificamente, muitas ainda estão muito organizadas de uma maneira departamental, cilada, desconectada. E aí ela atrapalha todo esse movimento da inovação, porque vai gerar o medo, né? É a questão da cultura, como vocês estavam falando. Poxa, agora é a pandemia, acabou tudo, eu estou no desespero, estou isolado. É verdade, é um novo cenário, mas a gente precisa abrir a cabeça e, com a abertura da cabeça, buscar novas formas, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. Obviamente que não é simples, mas eu tenho tratado muito dessa forma. Que bom, que bacana. Tem um termo, cara, eu vi recentemente, né, no World Economic Forum. Bom, enfim, tinha uma quote, inclusive, do World Economic Forum que falava, que a gente, inclusive, utilizou em alguns momentos, Peralta, você deve se lembrar disso, né? Na nova economia, como que era? Na nova economia não é o peixe grande que come o pequeno, e sim o mais rápido que come O mais o mais lento. lento. Isso a gente vem utilizando aí já há alguns anos, né? E recentemente eu vi uma hashtag que eles estão utilizando frente à pandemia, que é o The Great Reset, que é o grande reinício, né? Que é uma oportunidade na visão do Fórum Econômico Mundial de como que a gente repensa as nossas relações entre pessoas, entre bens de consumo, entre empresas. Então, existe uma força muito grande também de outras instituições, né, que fora as nossas percepções, de olhar para as nossas relações de uma forma diferente, né? Como que a gente realmente gera mais valor das relações que não necessariamente pela exploração que a gente vem percebendo aí desde o início da história da humanidade. Então, acho que sim, né, é um momento certo para inovar, né, e quando a gente fala inovar como indicador, a gente não está falando só de indicador financeiro, né, a gente fala de indicadores de experiência também, de felicidade. Inclusive países, já que há alguns anos, vêm medindo o índice de felicidade das pessoas, né, não necessariamente o produto interno bruto. E eu fico muito esperançoso, né, que a gente, daqui para frente, consiga ter outras formas de medir a nossa relação, a relação da humanidade aqui no mundo. Vilma, você queria falar? Quero, que me lembrei de um aspecto aí que a gente considera muito quando a gente estuda transformações e tal, que é o ambiente, né? E aí estou vendo a pergunta assim, é o momento certo para inovar? E uma pergunta que a gente faz é, a gente tem um ambiente adequado para inovar, para transformar? Porque o ambiente é fundamental e a gente está num ambiente agora coletivo, né? O mundo inteiro está sincronizado em uma crise, por uma crise, né? Está passado pela crise. Então, todos os setores, né, da indústria, comércio, de produção e de vida mesmo, todos estão integrados, perpassados por essa crise. Então, a gente está num ambiente que está ali empurrando, demandando um novo modo de pensar, de conviver, de se relacionar, de trabalhar, de tudo. Isso é muito intenso. Então, a gente está num ambiente aí de pura transformação. Perfeito, concordo contigo. Bom, gente, vamos seguindo aqui, ó. Eu estou torcendo para que hoje a gente consiga chegar até o Q&A, né? Até as perguntas e respostas. Espero que a gente consiga. Então, vamos lá. Chegando no segundo tema aqui, eu queria começar pelo Perales. Perales, na tua visão, qual é a forma de entender um fluxo de valor? Essa pergunta aqui parece muito simples, mas não é. Qual é a tua opinião, Perales? Conta aí um pouco para a gente. Ela realmente não é. Não tenho dúvidas que a Vilma vai ter muito a acrescentar.
Mas eu gosto sempre de buscar a racionalização desse assunto por duas perspectivas. Não acredito que são as únicas, mas duas, né? Uma, quando a gente está falando desse momento de transformação, esse momento de fazer diferente, a gente tem a perspectiva que é o olhar para dentro, e não só olhar para dentro como ser humano, mas olhar para dentro das nossas formas de fazer, né? Então, eu estou dizendo, não adianta a gente ter ideias brilhantes e não conseguir transformar essas ideias em valor. Essas ideias, elas partem por hipóteses e entendimentos de problemas, o espaço do problema ele precisa ser muito bem entendido. E quando a gente surge com ideias para resolvê-los, a gente precisa estar minimamente otimizado, minimamente com um fluxo que consiga entregar esse valor da maneira mais rápida possível, da maneira mais lean, mais enxuta possível. E pode parecer simples, mas não é. É o que eu estava comentando um pouco antes, né, na pergunta anterior. Se a nossa organização hoje, como indivíduos, como profissionais, ela é fragmentada, esse fluxo do valor, ou seja, cada etapa que a gente vai fazer algo para entregar na mão do nosso cliente, do nosso consumidor, seja quem estiver puxando esse sistema, esse fluxo, ele vai levar muito tempo, ele vai custar muito dinheiro e, dependendo do timing, ele pode não fazer mais sentido. Então, essa é uma primeira perspectiva, né, de execução ou de delivery, como a gente queira dizer, né? Como que está a nossa cadeia de execução? Desde quando a gente tem uma ideia, ou identifica uma necessidade não atendida, ou tem um problema identificado, até conseguir construir, seja o que for que a gente for construir, e entregar isso na mão do nosso consumidor, do nosso cliente interno, externo. Então, essa é uma perspectiva que eu chamo de interna, né? E é muito direcionada e traz muito da experiência da manufatura, do Lean Manufacturing, né? Que eles atuaram nisso antes de nós nesse mundo digital, e a gente consegue aprender muito, né? Uma outra perspectiva, que eu não vou entrar muito, até porque temos uma especialista aqui, a Vilma, né, de design de serviços, mas certamente é o que a gente muitas vezes chama da jornada do consumidor, da jornada do cliente, né? Que ela é uma outra forma de a gente ver um fluxo de valor, né? Eu estou analisando efetivamente a necessidade, estou fazendo o design não só de uma funcionalidade de um produto, não só de uma etapa de serviço, mas eu estou analisando a experiência, a jornada de ponta a ponta. E ali é efetivamente como que os touch points, né, do meu produto, do meu serviço, ele acontece. E ali eu também tenho que ter um mindset de estar otimizado, né? Quantas vezes a gente não fala, poxa, eu construí uma jornada digital aqui numa app, por exemplo, e em uma tela específica ou num momento específico eu tenho a tal da fricção, né? Eu estou barrando. Então, uma outra forma de eu analisar um fluxo de valor, onde eu costumo dizer que a perspectiva externa, né? Como que efetivamente o valor que eu planejei, ele está sendo entregue num sistema um pouco mais complexo, numa jornada um pouco mais complexa. E falar de tudo isso é gostoso, parece simples, mas na prática ele não é, porque a gente passa na ótica interna por vários departamentos, por vários interesses, por várias pessoas, a gente sempre bate nas pessoas, né? E quando a gente faz um trabalho fantástico, que eu vou deixar um pouco mais para a Vilma, né? De design, de entendimento do problema, de prototipação e etc., muitas vezes ele barra na execução, dado a questão interna de como executar. Então, essa é uma forma de entender o que poderia ser um fluxo de valor, e metodologias e formas não nos faltam para a gente fazer esse mapeamento, né? Então, quando a gente fala dessa perspectiva interna, a gente logo mais vai falar de métricas ou de como medir, o que entender, né? Então, métodos, e eles vão ser sempre aprimorados, a gente deveria sempre, né, aprimorá-los e aprender com as nossas falhas. Mas é assim, Rames, que eu tenho atuado e tenho trabalhado muito com o value stream e o stream mapping, né, baseado nessas duas perspectivas. Perfeito. Antes de você responder, Vilma, eu queria dar um exemplo aqui, né?
Há um tempo atrás, não foi tão recente, né, eu pude participar de um mapeamento de fluxo de valor de um private bank. E o que a gente mapeou ali, né? Pontos de tração, quanto tempo demora cada execução, em qual silo que passa, quanto tempo eu tenho de espera, de aprovações, enfim. E o que a gente quis mapear, na média, é a quantidade de tempo que leva para uma ideia ser concebida num primeiro momento, até ela estar em produção e atingir o primeiro valor no mercado. E eu queria fazer um quiz rapidinho com vocês dois aqui. A gente pegou cerca de 10 iniciativas ao decorrer de 2 anos. Vocês sabem qual o chute de vocês, qual foi o tempo médio que levou para esse private bank muito conhecido, tá? É de referência no mercado. Quanto tempo levou desde a construção da primeira hipótese? Você falou, cara, acho que a gente poderia fazer tal coisa, até o momento que chegou no mercado. Olha, eu Sugestões? não sei se vou... Minha sugestão, de 1 ano e meio a 2. Tá bom. Vilma? Eu ficaria por aí, em torno de 1 ano, por aí, mais ou menos. 1 ano e pouquinho também. Então, vocês chegaram muito próximo. O tempo médio foi 1 ano e meio. E quando a gente olha, né? Não é, quando a gente olha, né, de fora, a gente fala, cara, 1 ano e meio para fazer tudo isso? Sim, é 1 ano e meio. E quando a gente analisa a fundo essa cadeia de valor, né, quando a gente analisa o Value Stream Mapping, desse 1 ano e meio, quanto tempo que eu tive de desperdício, que a gente conseguiu medir isso também? Sugestões? E Olha, desperdício, eu iria de 30 a 45%, mais ou menos. legal. Vilma? Ai, deixa-me ver. Desceu um pouco. 25. Tá bom. De 1 ano e meio, 1 ano é desperdício. É troca de e-mail, é reunião de alinhamento, é material que não foi, é aguardo de pessoas aprovarem, é a diferença que a gente tem de alinhamento de propósito entre os silos. E a conclusão que a gente chegou, né, e o trabalho que começou a ser executado foi justamente isso. Vamos refazer um fluxo de valor onde a gente consiga eliminar a maioria do desperdício. Então, de 1 ano e meio, a meta é que a gente chegasse a 8 meses da concepção até a entrega de valor. E aí é muito doido, né? Porque do meu lado aqui, né, que eu tenho um histórico de tecnologia da informação. Fala, cara, eu não preciso de tanto tempo para desenvolver, né? E é justamente isso, quando a gente começa a analisar toda essa cadeia, a gente vê que as etapas, elas são mais rápidas, mas a burocracia, né, a forma como que as empresas são constituídas, corroboram para que a geração de valor demore muito mais tempo. Bom, mas eu já interrompi demais, Vilma, por favor. Como que você acha aí as formas de entender um fluxo de valor? Então, o processo que a gente desenvolve na Interativa para gerar esse entendimento, né, é fazer um mapeamento 360, né, de todo o fluxo, no caso de toda a empresa, então, de todo o processo dela. Mas a gente toma como base, né, antes de tudo, a gente tem como foco aquele organismo, aquela empresa, ela ter a saída desse processo com o entendimento do propósito dela no mundo, né? Porque se a gente está pensando numa transformação, né, ali da empresa em relação ao seu cliente, entregar mais valor para o cliente, essa transformação ela tem que acontecer internamente primeiro, né? E para ela acontecer, as pessoas têm que se perceber. Então, a gente faz esse mapeamento de todo o fluxo da empresa, de todos os setores, as conexões entre esses setores, a qualidade dessas conexões, como elas acontecem, porque às vezes tem muita ruptura, né? E por isso a coisa fica travada, não acontece. Então, a empresa precisa perceber, ela precisa visualizar isso. A gente gera uma grande visualização de tudo. E a partir daí, a gente começa a discutir essas transformações internas, essas melhorias, primeiramente, para depois a gente pensar no modo de entregar valor para o cliente, para quem está lá fora. E isso, a gente tem tido resultados bem legais, sim. As pessoas percebem que, primeiro, elas têm que melhorar seus processos. Hoje em dia, as pessoas consomem muito, né? Escolhem entre um e outro produto, um e outro serviço, em função de uma identidade com o modus operandi daquele serviço, né? Como aquele serviço se posiciona no mundo, como ele reage às
coisas que acontecem no entorno, como eles posicionam. Então, a empresa ter essa transformação, pensando em valor, né, em diálogo com o seu cliente, ela precisa se perceber, se transformar, e aí a gente consegue desenhar o serviço junto com ela, que de fato dialogue com o cliente que ela quer alcançar, o que ela quer manter, enfim. O processo é um pouco por aí. Que legal, bacana. Eu queria eu queria ainda aproveitar essa pergunta aqui para fazer uma outra para vocês dois, né? Daniel, para você, o que é valor? Quando a gente fala desse fluxo de valor, o que é essa palavrinha, valor? Ela é bem pessoal e ela é bem subjetiva, né? Sim. Certo? Então assim, para mim é eu entender o problema do meu cliente e resolvê-lo no momento certo. Para mim, isso é valor, né? Ou seja, eu estou criando um produto ou um serviço X, ele precisa resolver um problema específico. Ele pode não resolver o problema inteiro, mas pelo menos ele precisa participar da resolução disso no momento certo. Se não for no momento certo também, passou, né? E já foi. Por isso, a importância desses feedbacks de maneira correta. E aí, para mim, é sempre olhar quem está puxando o sistema, quem é o cliente, quem eu estou analisando o problema. Né? Porque muitas vezes é o que a Vilma falou, dentro dos silos a gente olha muito o bico, né? Olha muito aquela questão só do dia, a gente não olha a ponta efetivamente. Eu vejo dessa forma, Rames. Que legal. Vilma, na sua opinião, o valor, o que significa isso para você e, enfim, para os clientes que você atende? Para a gente entregar um resultado que resolva o problema do cliente e que resolva com algumas características, né? Que resolva de um modo adequado, que seja estratégico para ele, né? Então, entregue algo que melhore, leve ele para um outro patamar, que faça sentido, que seja algo que ele perceba e que ele melhore a partir daquela entrega. Então, é um serviço, é um produto que traz algo que ele seja capaz de desenvolver, que ele seja capaz de entregar e que tenha relação com o propósito dele. Então, o valor, para mim, como o Daniel falou, é subjetivo, né? São coisas que muitas vezes a gente não consegue metrificar, tá? Algumas sim, outras não, porque está muito relacionado a esse significado, esse sentido que tem para o outro. Né? Então, tem que ter um trabalho de entendimento, né? Que eu tenho que entregar uma resposta, eu posso entregar várias respostas, mas dentro dessa variedade eu tenho que entregar uma que faça sentido para aquela pessoa. Né? E a ideia de sentido ela é abstrata, ela é complexa e... Sem dúvida. Antes da gente passar para a próxima aqui, eu queria dar só um pitaco do que eu costumo falar que é valor, né? Obviamente, como a Vilma bem comentou aí, essa questão do propósito, né? Ele tem que ter uma relação direta com o propósito. E o que eu costumo dizer é que o valor é todo o benefício percebido pelo consumidor daquele bem, produto ou serviço, né? É como ele percebe. Ele percebeu um benefício, então eu tenho um valor. Ainda que de forma intangível, e eu tenho algumas formas de tentar metrificar esse benefício, né? Se é um benefício pessoal, benefício financeiro, benefício de experiência, benefício em tempo, mas eu costumo tentar sintetizar dessa forma, né? É o benefício percebido pelo consumidor. Bacana! Bom, gente, vamos partir aqui para a próxima pergunta. Eu queria começar com a Vilma. Vilma, na tua opinião, quais bases fundamentam o desenvolvimento de serviços? A gente pode falar de processos, ferramentas, abordagens, pensamentos, enfim. Né? O que fundamenta esse desenvolvimento de serviços em geral? Para mim, são duas bases e uma se destaca um pouco mais. É uma base humanista, né, uma base tecnológica. A integração dessas duas bases. E se a gente colocar um negócio no meio, estratégico, né, viabilidade. Mas eu vou falar um pouco mais, acho que o Daniel ele pode colaborar com a questão tecnológica, estratégica e tal. Vou falar da base humanista. Né? Fundamentalmente, desenhar serviços é conhecer pessoas. Né? E como que eu faço para conhecer pessoas? Eu sempre
né? Quando alguém me pergunta, eu falo, vai estudar pessoas, né? Vai estudar sociedade, vai estudar relacionamentos, interações, como as coisas acontecem. E aí, como base, a gente tem a antropologia, a sociologia, né? A psicologia comportamental também, essas áreas colaboram muito. E aí a gente tem os processos que vêm dessas áreas, né? A etnografia, por exemplo, né? Vem da sociologia, antropologia, que a gente utiliza, a gente tem e a gente coloca isso dentro do processo de desenvolvimento. Então a gente vai fazer pesquisa, né? A pesquisa é um outro componente que é imprescindível, Fundamental. né? No design de serviço, eu tenho que conhecer, eu tenho que me apropriar, eu tenho que gerar sínteses, né? Entendimentos que sintetizam aquilo que eu percebi no outro. Então, o pensamento ele gira muito em torno desse universo, né? Do conhecer pessoas para a gente conseguir desenhar algo que, né, tenha uma relação com o que ela precisa, entregue algo que de fato ela precisa. Então, um pouco por aí. Eu acho que a base ela é humanista, ela é tecnológica, né? Nós, seres humanos, a gente constrói ferramentas para resolver os nossos problemas, para facilitar as dificuldades que a gente tem. Então, ela recai aí, né? A gente pesquisa para desenvolver algo, então, a tecnologia, seja ela analógica ou digital, né? Ela vai nesse processo. E pensando em design de serviços, não tem como não pensar em negócios também, né? Estratégia no sentido de sobrevivência do negócio. Então, é uma outra base que a gente precisa estudar, conhecer, porque o negócio precisa se manter, o serviço precisa se manter, sobreviver e permanecer, né, no mundo. E aí a estratégia, a viabilidade dá essa base para a gente entregar esse produto. Que legal. Daniel, antes de você comentar um pouquinho, e talvez, inclusive, num viés mais de tecnologia, né, mais do digital, eu acho que tem uma frase muito bacana, né, cara, que a gente não comentou aqui ainda sobre empatia. Que empatia a gente precisa realmente, né, para fazer um design de serviço, entender quais são os interesses das pessoas ou os benefícios que elas buscam. Eu costumo dizer que a empatia começa pela curiosidade. Se você não tem um interesse genuíno no que está acontecendo, a gente não consegue exercer a empatia. Como que você acha, cara, que a gente pode aplicar esse conceito de empatia para desenho de soluções digitais? Mas eu costumo dizer que a gente precisa ser apaixonado pelo tal problema ou a necessidade não atendida, né? Ou seja, o espaço do problema em primeiro do que o espaço da solução, principalmente no design de serviços. E aí você pegou o core da discussão ou do ponto, né? Assim, se a gente está tratando ou tentando entender pessoas, como a Vilma colocou, e não é simples, né? Não é são pessoas, né? A gente Não é. precisa ter esse lado da empatia, da pele, né? De, poxa, eu estou apaixonado por aquele problema, apaixonado por forma de dizer, né? Sim, sim. Mas isso é Sem a fundamental. conotação amorosa, né? Mas é aquele envolvimento, a conexão emocional. Porque senão, se a gente for fazer uma pesquisa quali, uma pesquisa ao qual eu estou indo e estou avaliando um certo cenário, situação, por exemplo, se eu não prestar muita atenção, porque eu estou genuinamente me colocando no papel de quem está ali, muitas coisas vão acontecer e eu não vou observar, eu não vou identificar, e aí de nada adiantou aquele tempo investido de ir observar, de ir pesquisar, né? Sem sombra de dúvidas, Ramés, isso é fundamental. E quando a gente olha... Desculpa, você ia comentar algo? Não. E quando a gente olha aí um pouco para o lado das tecnologias, né, o que a gente tem discutido muito na O3 são as formas de nós termos cada vez mais dados self-service, cada vez mais possibilidades para que áreas que tenham contato direto com o cliente consiga instrumentar aquela relação, aquele ponto de contato, para que suporte as percepções, né? Porque uma coisa é efetivamente a gente ir lá e olhar 10 situações, 15 situações, outra coisa é a gente cruzar isso com dados quantitativos, né? Com um volume muito maior de dados
Então, a gente tem trabalhado muito, né, a área de estratégia de dados junto com a área de Customer Experience, onde ali a gente tem tentado fazer uma mescla muito forte, trazendo tecnologias, como a gente tem um Data Lake, nesse Data Lake a gente está levando todos os dados para lá, organizando e tendo tecnologias para ler rapidamente esses dados, porque aí a gente vem se ajudando, né, para as tomadas de decisões, porque é o que a Vilma falou, a gente faz um mapeamento, mas em alguma hora, em alguma parte do processo, a gente vai ter que tomar decisões para entregar a solução do problema, obviamente, e que a resolução da parte ou desse problema, ou dessa necessidade não atendida, o negócio também pare de pé, né? Ele faça sentido e aí, efetivamente, o acompanhamento da experiência ele começa de uma maneira diferenciada, né? E a gente tem discutido bastante que o design ele não é só no começo, né? Ele não é só no início. Ele tem uma grande atividade e participação no início da prototipação da ideia, da hipótese, mas depois ele precisa continuar, porque a gente vai falhar muitas coisas, né? Várias hipóteses elas não vão ser validadas, e aí a gente precisa se adaptar, né? Então, a gente tem deixado sempre um tempo, um foco ali, logo que a gente coloca ou tenta, né, aplicar o valor, ver se realmente ele está sendo ativo, como a gente fala, né, em produção. Está funcionando. Se não está funcionando, o que a gente aprende rapidamente para fazer um design contínuo? Fantástico. Bom, eu queria deixar alguns comentários aqui também, né? Sempre que a gente fala em desenho de serviço, quando a gente está falando de inovação, de transformação digital, a gente tem diversas camadas, né? Tanto a relação entre pessoas, entre produtos, serviços, e também essa camada tecnológica. Tem uma forma aqui que a gente acredita, né, na Tillit, que as coisas funcionam muito bem, inclusive para a gente conseguir priorizar quais serviços têm mais aderência, né? Quando a gente fala do design de serviços, qual é o serviço que eu realmente vou desenhar? Então a gente utiliza o conceito de MVC. As pessoas aqui que já participaram dos outros webinars já me ouviram falar sobre esse conceito. E para quem é de tecnologia, é a primeira vez que está ouvindo aqui, né, eu não estou falando de um design pattern, né, não estou falando de Model View Controller. Eu estou falando do Minimum Viable Change. É uma analogia ao MVP, só que a gente está falando de qual que é a menor mudança viável. E essa mudança viável, ela precisa se dar em alguns pontos. Primeiro, aonde que eu gero mais valor percebido, com menos esforço e com maior benefício? E principalmente, quais são as pessoas e áreas de negócio que estão mais suscetíveis em fazer diferente? Né? E isso daqui é um caminho muito bom que a gente procura seguir para começar a implantar a transformação. A gente precisa gerar valor rápido e a gente precisa também de pessoas que se sintam confortáveis com a mudança. Então, de nada adianta, né, a gente exercer a curiosidade para gerar empatia, para entender o problema, medir todo o fluxo de valor, sendo que as pessoas, mais uma vez, não estão necessariamente naquele momento tão envolvidas com a inovação, geram desconforto. Então, a gente sempre procura estabelecer essa relação, né, da inovação frente àquelas pessoas que estão mais suscetíveis a fazer diferente. Bom, vamos. Alguém tem algum comentário ou não? Não. Então, eu achei fantástico a sua colocação da mudança, cara, porque no fim do dia a gente está falando de pessoas e a mudança ela gera desconforto, né? Então é fundamental isso. Isso é fundamental. Aí tem a outra, né? Se não é desafiador, não é transformador. É difícil, é complicado, a gente gera desconforto, a gente compra briga, a gente precisa manter um posicionamento para que as coisas sejam feitas de uma forma diferente. Isso é muito difícil. E eu acredito, Rames, que infelizmente todos nós, a gente acaba pensando na disrupção, sempre fazer não a mudança mínima, mas sim o big change, né? E aí a gente gasta muito tempo, a gente se frustra. Então, realmente, o mindset que você trouxe aqui, ele é extremamente importante. Ele é simples por conceito, mas difícil de ser implementado, né? Então, poxa, muito legal. Tanto que, só complementando, tem um pessoal na Universidade de Maryland que eles pesquisam, tem um grupo de estudo que pesquisa Transition Design, que é justamente você desenhar um processo de transição.
né, de levar de um ponto ao outro, que não é algo simples, né, em inovação. Então, você tem que desenhar esse processo de levar daqui para lá. E entra isso que você estava falando, quem vai me ajudar a fazer, a levar daqui para lá? Tem pessoas que estão prontas para isso. Uhum. Sem dúvida. Inclusive tem um posicionamento aqui que a gente está levando, que a gente vem levando há um tempo já na Tivit, que é como que a gente se posiciona, né? Então, tem muita gente que está olhando para o horizonte 1 de crescimento, né? Cara, como que eu sustento e evoluo aquilo que eu tenho hoje, e outras pessoas estão olhando para o novo. Cara, o que vai ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ou daqui a uns bons anos? O que a gente na Tivit está procurando fazer é justamente essa integração, né? Cara, eu vou pegar na mão dessas empresas que não nasceram digitais, que ainda não têm um DNA digital, né? Que não conseguiram sair quebrar a barreira da inércia. Então a gente procura entender esse cenário clássico e de mão dada mesmo. Cara, vamos juntos a uma nova forma, né? Ao invés das empresas funcionarem como máquinas, a gente busca e faz com que as empresas funcionem como um organismo colaborativo. Então é nesse sentido que a gente imagina que a transformação acontece. Na prática, vocês já fazem um transition design, então, né? Procuramos, assim, não é uma jornada fácil, não. Mas a gente procura fazer. Por isso que tem um campo de estudo, né? Porque não é fácil. Exato. Pô, legal. Vamos seguir aqui. Bom, esse daqui é do Sepsi Blueprint, que a gente estava falando. E uma outra perguntinha. Vamos lá, Daniel. Quais os processos de metrificação de fluxos de valor e como medi-los efetivamente? Legal. Vamos falar um pouquinho da perspectiva interna que eu coloquei, e aí Vilma também depois me ajuda com a perspectiva externa. Muito importante, como você comentou, você já deu alguns exemplos, né? Poxa, desde da ideia até o fim, quanto tempo levou, né? Isso é o que normalmente a gente costuma chamar do lead time, né? Quanto tempo, efetivamente, desde a ideia até a entrega. Porém, a gente tem duas outras métricas super importantes ali, que são o que a gente costuma chamar de o tempo de trabalho, work time, né? E o tempo de espera. Você também já usou algum exemplo, mas eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho, porque tendo essas duas métricas, a gente consegue gerar uma terceira, que é um coeficiente, que ele é muito simples, mas ele é assustador quando a gente para analisar, que é efetivamente a eficiência desse fluxo. Ou seja, quanto tempo eu atuei gerando o valor, fazendo algo, seja uma máquina, seja um processamento de um computador, não importa, né? Quanto que é esse work time e quanto que é o tempo efetivamente de espera, né? E aí, quando a gente pega o tempo total, o lead time, a gente pega o tempo work time e faz esse coeficiente, work time dividido pelo tempo total, a gente vai ver o percentual ou a quantidade de waste of time, né? O tempo desperdiçado nessa cadeia como um todo. Então, se a gente pegar esse mindset e essas, sei lá, um índice e essas outras duas métricas, eu sempre gosto do número 3, né? 3 métricas me parecem importantes, as demais, elas podem me ofuscar, né? Posso ter outras, mas essas 3 mais importantes. E quando a gente olha um pouquinho mais para a perspectiva externa, a gente vai poder ver de vários ângulos, né? Eu posso ver pela perspectiva do funil, por exemplo, vou usar um WAR, né? Da 500, onde eu estou olhando efetivamente aquisição, conversão e etc. Eu posso também olhar, tá bom, em uma parte dessa... Isso daí, Perales, é aquele Pirate Metrics. Exatamente. Então, Acquisition, retention, verdade. Isso Não, mesmo, eu acho isso. muito bacana o nome, né? O Pirate Metrics. Acho bem divertido. Eu acabo usando ele como exemplo porque no final muitas startups têm usado, né? Então, muitas startups falam, poxa, eu estou começando e além da visão da jornada do cliente, que às vezes eu tenho uma app, né, com 7 telas, e aí eu estou medindo as 7 telas, mas como que eu estou vendo o funil também? E aí a forma de pensar, ela pode ser aplicada, pode ter nuances e diferenças, dado o contexto, obviamente, né? Mas eu acho que esse conceito que o Lean traz, né, de, olha, efetivamente, o que está gerando o valor, qual é o tempo do trabalho e o que não é, conheça isso. Porque conhecendo você vai dizer qual que é o meu gargalo, aonde que eu gasto
mais dinheiro, mais tempo e ataco ali, porque ali é onde você vai ter a atuação do Pareto, da lógica de Pareto, né? Onde ali provavelmente você tem um ganho mais rápido, como você comentou, né? Com um esforço menor, porque você está atacando diretamente o gargalo. Porque senão você está trabalhando em etapas anteriores ou posteriores, mas você não está mexendo no gargalo, no principal ponto que mantém o tempo todo, né? Então, eu acho que essas são algumas formas de medir e de acompanhar e que ela é muito efetiva, muito efetiva. Mais uma vez, é uma visão relativamente simples, mas quando a gente vai para o dia a dia, imagina, poxa, a ideia surgiu lá no comercial, passou pelo departamento A, B, C, poxa, mas como que eu faço essa métrica, né? Só para deixar um detalhe aqui, o que a gente tem feito muito é o custo do controle, às vezes, ele é muito alto. Então, se você for esperar você ter uma série de ferramentas, seja elas caras ou não, para ter o número exato no milissegundo, você não entendeu o ponto, né? Então, se reúna com um time multifuncional, com cada representante dessa cadeia como um todo, e faça um exercício simples. Pegue post-its, coloque, por exemplo, num quadro branco, e aí fale, poxa, qual que é a primeira etapa, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a quarta? Quanto tempo, mais ou menos, a gente acredita gastar aqui de trabalho? Quanto tempo fica esperando? E, poxa, você já tem um baita de um exercício para olhar e falar assim, tá bom, então parece que a gente precisa começar porque o problema está mais ou menos aqui. Vamos olhar mais ou menos nessa direção aqui do fluxo, né? Então, sempre pese um pouco isso, né? Eu venho também da área de tecnologia de software, então a cabeça do engenheiro de software é sempre assim, quero ser preciso no milissegundo, né? Não, nem sempre, né? Nem sempre. Nunca sempre, na verdade, não. Na verdade, eu acho que é basicamente isso que a gente aprende. Teve um conceito aqui, ô Perales, que você falou do Pareto, né? Bom, para quem não se lembra, tá, eu vou falar super rápido aqui, né? Onde 20% dos problemas são responsáveis por 80% do restante do processo. A gente costuma fazer bastante isso, né? Quando a gente vai fazer a priorização de atividades, a gente sempre procura o mato alto. Cara, onde eu posso dar um tiro pequeno e atingir muito mais? Então, isso daqui é uma coisa que a gente realmente aplica e aplica sempre que possível. Conforme aumenta a granularidade dos problemas, os problemas também se tornam mais complexos e mais demorados. Então, num processo de inovação, de transformação, que a gente busca sempre fazer é isso. Cara, vamos olhar toda a figura, né, o whole picture, e vamos entender aonde que eu consigo atacar para gerar o maior valor percebido. E na prática, o que acontece é que tanto clientes quanto pessoas que estão envolvidas no processo vão perceber que o negócio dá certo. A gente começa a gerar mais conforto, porque ao decorrer do tempo a gente vai gastar, sim, mais tempo, mais esforço, para diminuir os outros pontos que exigem um esforço maior, tanto para serem para um ajuste paliativo ou tanto para mitigar. Vilma, como que você enxerga, né? Quais os processos de metrificação de fluxos de valor? Bom, Daniel já deu uma super aula, né? Expôs aí muita coisa, vou apenas fazer uma pequena colaboração, complementação. A gente costuma fazer, o Daniel fechou um pouco com o que eu ia falar, né? Essa grande visualização dos entregáveis, né? O que a gente precisa entregar e quem entrega, fazer uma relação das interdependências, né? Muitas coisas ficam emperradas porque a gente não tem essa visualização das interdependências, que tem um outro dependendo de mim, e assim sucessivamente, então a gente atravanca o processo. Então, gerar isso, quantificar esse esforço todo, né, de desenvolvimento de processo em tempo, né, e encadear, né, fazer essa organização das coisas e ter esse todo aí. Dentro do processo de metrificação de serviços, qualidade, né, de entrega do serviço, a gente trabalha muito com pesquisas de usabilidade, né? Entreguei, vou avaliar a usabilidade do serviço. Então, essencialmente, tem as 10 heurísticas do Nielsen, né? Mas, basicamente, né, se resolve aquilo que se propõe a resolver, se é eficiente, né? Se a pessoa consegue usar. Ela consegue entender, consegue operacionalizar e consegue ter eficiência no uso ali do serviço.
Então, as métricas em design trabalham muito, né, com as métricas mais voltadas para a qualificação, né, do UX design. A gente trabalha muito com a qualificação da entrega, do que vai ser usado pelas pessoas. Em termos quantitativas também, né, tempo de uso, né, download, etc. Perfeito. Um pouco por aí. Legal. Gente, chegamos aqui a... Bom, falta um minutinho, né, para a gente passar aqui do nosso tempo do webinar, mas eu, infelizmente, acho que mais uma vez a gente não vai conseguir falar das perguntas e respostas, mas tem uma próxima pergunta aqui que a gente pode fazer, pode conduzir como fechamento. Vilma, quero começar com você, até para esclarecer um pouco mais aqui, pelo menos para mim, né, talvez para o Perales também. E essa pergunta aqui veio, gente, também como sugestão da Vilma. Vilma, quais são os contextos do mundo como que esses contextos, né, do mundo contemporâneo vão endereçar os problemas do design de serviço no futuro? É uma preocupação minha, um questionamento meu particular, né? Quais são os contextos, né, que a gente vive no dia a dia que hoje estão sendo perturbados, né, estão sendo rasgados de um certo modo e que estão provocando na gente uma reflexão de como a gente fazia, como a gente está fazendo agora e como que a gente vai fazer depois. Então, para mim, contextos como a da segurança da alimentação, né, é algo que a gente utiliza, é fundamental para a nossa sobrevivência, existência e alimentação. Então, vai entrar uma discussão, aí, eu acho, considerável sobre a produção, entrega, distribuição de alimentos, né? Então, as empresas que produzem, as empresas que entregam, né, terão que rever seus protocolos, alguns protocolos dentro do desenvolvimento. O contexto na área da saúde, né, a gente recentemente teve autorização para as teleconsultas, então já é um anúncio aí que vai transformar esse universo na área da saúde. Educação, né, eu sou educadora também, então a gente está uma discussão aí pulsante por conta da experiência, né? Imagina o ambiente de educação, é muito contato, né? Muita relação, é muita troca, olhar, percepção sobre o outro. Então, isso tudo foi parar numa tela, né? Que a gente perde o contexto do entorno. Então, como que a gente vai lidar com isso? Vilma, só se eu puder te interromper um minutinho, inclusive estava assistindo hoje, né, algumas pílulas da CNN, e uma preocupação que o secretário de Educação de São Paulo externalizou me chamou a atenção quando você falou de comunicação, né? Mesmo quando a gente tiver eventualmente, né, programado para 8 de setembro até o momento, o retorno às aulas. Quando a gente fala dessas aulas, né, inclusive da pedagogia, a gente não está falando somente do verbal, né, do verbal, do auditivo. A gente tem diversas outras formas de nos comunicarmos. E uma preocupação dada foi, cara, como que eu consigo, dentro de uma sala de aula, com todos os alunos, inclusive os mais jovens, utilizando máscara, como que eu consigo ter essa comunicação não verbal, tanto com colegas quanto com os professores? Essa é uma dificuldade que imagino que permeia aí o que você tá dizendo. Sim, permeia. A máscara já é um componente novo no ambiente, né? Já vai provocar um estranhamento. E já vai provocar uma transformação na gente, no modo como a gente vai perceber o outro e buscar recursos para fazer isso, né? É um novo relacionamento. Também a coisa é bem profunda, sabe? Na área da educação, principalmente você fala, os cursos que requerem atividades práticas, né? Serão cursos diferentes, formarão pessoas diferentes, né? Porque vários cursos estão suspensos porque necessitam de atividades práticas, né? Não tem como. Então, como que a gente vai superar isso? E é uma crise em processo, né? A gente não sabe. Tem uma previsão para se acabar, mas a gente não sabe porque tem ciclos e tudo mais. Esperamos que acabe, mas eu acho que tem todos esses contextos e outros mais, né? Mas, imprescindivelmente, saúde, educação e o trabalho, né? Todos os trabalhos. Mas tem muitos contextos para a gente pensar e trabalhar e colaborar. Legal. Perales, alguma observação sobre esse tema? Como que esse mundo aí, durante pandemia, pós-pandemia,
afeta como que a gente começa a desenvolver novos serviços, novos produtos? Como que você enxerga isso? Ernesto, eu queria fazer um link com o que a Vilma falou, que Claro. acho que passa um pouco na área de educação, entre aspas, mas a tal da formação, né? A gente está falando aqui de transformar, e transformar passa por pessoas. E hoje, a grande maioria das empresas que conseguem trabalhar remotamente, ela vai ter uma nova situação para formar ou para provocar a formação dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus colegas, né? Como a gente costuma chamar na O3. Então, o brasileiro, ele tem um jeitinho, pelo menos é a minha visão, ele tem um pouco de um jeitinho mais tranquilo, digamos assim, né? Poxa, eu estou aqui. E aí, quando nós estamos juntos, eu vejo uma possibilidade maior de um tirar o outro daquele momento da calmaria, né? Da tranquilidade, ou do status quo, se a gente for assim quiser dizer, né? Então, eu acho que vai trazer também para o mundo corporativo esse novo normal, né? Legal, hoje nós temos 1.000 funcionários, 10.000 funcionários. E aí? Como que a gente trabalha de uma maneira separada, mas unida para uma evolução de todos, né? Perante o nosso propósito, perante a nossa missão. Eu, pelo menos dentro da O3, estava trabalhando muito em não, a gente precisa ter os times de design, todo mundo junto. Ainda temos, mas de repente a gente falou assim, tá bom, a partir de amanhã agora tá todo mundo em casa e aí aquela crença, né, de, poxa, será que a gente realmente precisa estar junto, né, fisicamente? Seria melhor, seria pior? O grande fato é que a gente está tentando se reinventar também, então ele passa por esse contexto de sociedade, mas essa questão da transformação, ela traz novos desafios para nós também. Fantástico. Bom, gente, passamos um pouquinho aqui do horário, né? Uns 6 minutinhos. Agradeço a todos. A gente, infelizmente, não vai conseguir aqui falar sobre o Q&A, uma pena. Mas seguimos aqui. Eu queria agradecer a Vilma, ao Perales, tem aqui os contatos, né, no LinkedIn de ambos. Agradeço a todos os participantes também. Gente, as perguntas que não foram respondidas, tá? A gente está catalogando para endereçar a resposta depois, seja aqui com os participantes, ou seja, mesmo através da Tivit. Vilma, muito obrigado. Daniel também, muito obrigado. Eu que agradeço. Por favor, suas palavras aí finais e a gente está encerrando por aqui. Posso falar? Por favor. Por favor, Vilma. Bom, só agradecer a vocês pelo convite. É sempre muito bom conversar. A gente estava conversando com o Daniel no início que a gente precisa trocar, marcar algum encontro para conversar. A gente sente falta disso, né? A gente está olhando para tudo isso que está acontecendo e a gente sabe que vai refletir no que a gente faz no dia a dia. Então, estou à disposição. Quem quiser conversar, está aí no LinkedIn. E para a gente trocar e compartilhar o que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer para melhorar o futuro. Obrigada, viu, pelo convite. Perfeito, eu que agradeço. Perales? Obrigado, Vilma, pelo seu tempo, obrigado, Rames, pelo convite, obrigado, Activity. E como a Vilma falou, super à disposição também, super afim de trocar experiências, vivências. Então, por favor, pessoal, nos procurem e terei maior prazer aí. E Rames, sempre que precisar, conta comigo, você e todo o time da Activity. Obrigado e obrigado, Vilma, mais uma vez. Obrigada. É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado a todos os participantes, obrigado, Vilma, obrigado, Daniel. A gente fica por aqui. Na semana que vem, provavelmente, a gente já tem um próximo episódio. A gente vai falar sobre Moonshot, Long Term Goal. A gente deve receber aí convidados ilustres do mercado. A gente está falando aí com o Managing Director da Hyper Island para Américas e para um vice-presidente de design da The Martin Agency, lá dos Estados Unidos. Então, vai ser um outro episódio regado aí a muita conversa importante e sempre falando de transformação e inovação na prática. Muito obrigado, até a próxima. Vilma, Perales, brigadão, de coração. Valeu, gente. Tchau, até. Tchau.